Qual é a única forma pela qual uma pessoa pode verdadeiramente conhecer a Deus? O que faz com que um grupo de homens abandonem tudo o que possuem e que conquistaram ao longo de suas vidas para seguir alguém que eles acabaram de conhecer? E qual é a natureza do verdadeiro conhecimento de Deus? Eu sou Gabriel Bastos e nesse vídeo eu pretendo responder a cada uma dessas perguntas na ordem. E eu peço que você fique até o fim desse vídeo, porque o que eu vou ensinar aqui é extremamente importante para aqueles que têm o desejo de se relacionarem com Deus e de conhecer cada vez mais a Deus. Esse é o propósito desse canal e por isso eu peço que você se inscreva se você ainda não é inscrito e que você curta, compartilhe e comente esse vídeo respondendo se você já sabia dessas coisas ou se isso que você está ouvindo aqui, você nunca tinha ouvido falar dessa forma, tá? Muito bem. Qual é a única forma pela qual uma pessoa pode conhecer verdadeiramente a Deus? Quando você estuda o ser humano, você vai perceber que ao longo de toda a história, sempre houveram deuses feitos pelos seres humanos. E por causa disso, algumas pessoas céticas dizem que Deus, o Deus cristão ou o Deus da Bíblia, é mais um Deus qualquer. Afinal, faz parte da natureza humana criar deuses para si. E, da mesma forma, Jesus Cristo ou Deus da Bíblia é mais um desses deuses, não tem diferença nenhuma de um Deus qualquer. Eu quero te propor pensar da seguinte forma. Será que o ser humano ele faz deuses para si porque Deus é falso? Ou será que haja na natureza do ser humano justamente um aspecto religioso da qual o próprio Deus colocou no ser humano para que ele estivesse em relacionamento com ele, mas em decorrência da queda? Então o ser humano perdeu esse relacionamento com Deus verdadeiro e agora ele precisa, para sanar esse sentimento religioso do coração, procurar em coisas criadas pela mão humana, coisas materiais ou coisas que estão ao seu alcance, e atribuir a essas coisas o caráter de Deus. De fato, o ser humano tem a todo momento tentado se relacionar com Deus a partir de uma perspectiva de baixo para cima. Mas a única forma pela qual pode haver um verdadeiro conhecimento de Deus não é partindo de nós, mas parte de Deus. Deus revela a si mesmo às criaturas, a começar pela própria criação. É conhecido que quando nós olhamos para a criação, nós vemos então fatores, aspectos que nos apontam para Deus. Pessoas não necessariamente cristãs reconhecem, afirmam crer num Deus, tendo em vista que é muito difícil que aquilo que existe, da forma que existe, tenha vindo simplesmente do nada. Precisa haver um agente inicial, alguém que deu o start, ou alguém que colocou as suas impressões digitais. E é exatamente isso que a Bíblia ensina. Lá em Romanos capítulo 1, o texto bíblico diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e glória, são nitidamente vistos por meio das coisas que foram criadas, de tal forma que os homens são indesculpáveis, pois tendo conhecimento de Deus, não o adoraram como Deus. O DNA, a personalidade, o caráter, a santidade, a bondade, a majestade, a beleza de Deus é impressa naquilo que Deus criou. E por isso que quando nós olhamos para o mundo, para o universo, para o ser humano, para a biologia, para a química, nós percebemos que em toda essa complexidade existe uma ordem por trás dessas coisas. Existe a impressão digital de Deus. Deus criou todas as coisas. Mas é somente esse tipo de revelação que o homem pode ter do ser humano? Não. Eu digo que esse tipo de revelação é uma revelação geral. É uma revelação que todas as pessoas, independente de quem sejas, têm. Mas existe uma revelação especial de Deus, da qual somente algumas pessoas recebem a graça de serem atraídas a esse conhecimento e então experimentarem de um conhecimento especial de Deus, um conhecimento relacional,
um conhecimento pactual, de uma aliança com Deus. É exatamente isso que narra o texto do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, dos versos de número 16 até 20, onde o texto, narrando o início do ministério de Jesus Cristo, demonstra que Jesus, após ter o seu caminho preparado por João Batista, que pregava o arrependimento e pregando também arrependimento, ele passeava, caminhando junto ao mar da Galileia. E ali no texto bíblico diz que viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e deixando eles no barco, seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Uma dúvida legítima que surge a partir de uma leitura inicial desse texto, isso foi o que surgiu no meu coração a primeira vez que eu tomei conhecimento desse texto, o que faz com que homens como esses tenham deixado tudo para seguir alguém que eles haviam acabado de conhecer, né? Parece uma narrativa mitológica, fictícia. As pessoas não fazem esse tipo de coisa. O que faz com que esses homens, dentro de um contexto de um comércio tão acirrado como era o comércio de pesca do Mar da Galileia, homens que possuíam um comércio, possuíam até mesmo servos, eles abandonem tudo para então seguir a esse homem chamado Jesus? Veja, de fato, se Jesus é somente um homem qualquer, não existe motivos para isso. Essa história é uma história fantasiosa. Mas o que o evangelista Marcos está querendo nos dizer é que não é assim. Existem algumas pistas na Bíblia que nos ajudam a entender aquilo que Marcos está nos mostrando nesse texto. Existe um outro episódio em que alguém chama pessoa e faz com que essa pessoa saia do lugar onde ela está, abandone tudo que ela possui, deixe todas essas coisas para trás. Então, faz uma promessa a essa pessoa. Quando nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 12, o texto bíblico diz que apresentou-se Deus a Abraão, chamou-o da sua terra, da sua parentela, e mandou com que ele fosse para a terra que Deus lhe disse, e prometeu a ele que faria dele uma grande nação, e ele seria uma bênção. Abraão é um homem muito conhecido nos dias de hoje. Abraão tem uma importância não somente no cristianismo, como no judaísmo e até mesmo no islamismo. Sem dúvidas, um dos homens mais conhecidos da terra. Exatamente aquilo que, de acordo com o texto bíblico, Deus havia prometido a esse homem. Ser um pai de uma grande nação. O pai dos judeus. Também o patriarca da fé cristã. Veja, a promessa de Deus se cumpriu àquele homem. E Deus fez ali algo que a gente vê repetindo no texto do Evangelho de Marcos. Mandou com que ele saísse da sua terra e deu então a ele uma promessa. Jesus faz as mesmas coisas que o Deus revelado no Antigo Testamento faz. Jesus chama homens, entrando no universo desses homens, entrando no terreno, no lugar desses homens, apresentando-se a eles, e faz a eles uma promessa, no texto do Evangelho de Marcos, que faria deles pescadores, não somente de peixes, mas de homens. Com que autoridade Jesus faz isso? Jesus usa de prerrogativas do próprio Deus. E a razão disso é porque Jesus Cristo é o próprio Deus. O que fez com que aqueles homens abandonassem tudo e então seguissem aquela voz é o fato de que o próprio Deus havia se revelado a eles. E na voz de Cristo não havia somente a voz de um homem, mas esse que é inteiramente um homem, é também inteiramente Deus. Ali falava Deus com homens pecadores e eles reconheceram a voz do próprio Deus. Isso que eu digo aqui é conhecido na teologia como a doutrina da vocação eficaz. Os teólogos de Westminster, na Confissão de Fé de Westminster, colocaram da seguinte forma: todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito,
no tempo por ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, para a graça e salvação em Jesus Cristo. E isto ele o faz, iluminando seus entendimentos, espiritual e salvificamente, a fim de compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de uma maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isto dispostos pela sua graça. E essa vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista no homem. Nessa vocação, o homem é inteiramente passivo. Como pode alguém ter um verdadeiro conhecimento de Deus? Deus se revela aos homens. E Deus faz isso especialmente através do seu Espírito. Mas o Espírito age juntamente com a sua palavra. Deus, através da sua palavra, fala a homens. Ele entra no universo de pessoas, da mesma forma como aconteceu com Abraão, como aconteceu com esses pescadores. Deus, ele entra na nossa vida e ele nos tira de onde nós estávamos. E ele nos dá agora uma promessa. O fato de eu estar aqui transmitindo esse ensino a você é uma demonstração de que a promessa de Deus, não somente a Abraão foi verdadeira, mas a esses discípulos. Esses homens se tornaram ali os apóstolos, os líderes da igreja de Cristo Jesus. E essa igreja, revestida pela autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo, tem ensinado a palavra de Deus ao longo de mais de 2000 anos. E aqui estamos nós. O texto bíblico ensina que a ação do Espírito de Deus é irresistível. O chamado de Deus para aqueles que são eleitos, aqueles que pertencem a Ele, que foram escolhidos por Ele, é eficaz. E que aqueles que pertencem a Deus, aqueles que nos planos eternos de Deus foram escolhidos, não podem fugir desse chamado divino. Isso acontece no tempo, um tempo determinado por Deus. Mas todas aquelas pessoas que Deus escolheu no tempo vão ser eficazmente atraídas a Ele. Com isso, eu pretendo agora responder a terceira pergunta. Qual é a natureza do verdadeiro conhecimento de Deus? E o curioso é que esse texto ele tem várias coisas que são quebras de protocolo, né? Uma delas é que no contexto no contexto do Novo Testamento, não era o mestre que ia atrás dos seus discípulos, mas eram os discípulos que iam atrás dos seus mestres. Obviamente, haviam mestres e mestres, e os melhores discípulos conseguiam os melhores mestres. Não é assim que acontece aqui. Aqui é o mestre, o grande mestre. Na verdade, o maior de todos. Não era somente o mestre, é o próprio Deus. Ele vai atrás dos seus. E esse discipulado que estava para começar, nós temos na nossa Bíblia o restante, né, da história, nós sabemos aquilo que aconteceria. Seria uma jornada nada tediosa, de grandes aprendizados, mas não eram aprendizados meramente teóricos. Jesus agora tira esses homens para que eles pudessem conhecer a Deus na prática, através das suas vidas. Os seus destinos não estavam mais determinados naquilo que eles escolheriam, mas seriam determinados pelo direcionamento que Jesus daria. Agora eles seriam seguidores de Jesus Cristo. E aonde Cristo fosse, eles então iriam em obediência, seguindo os passos do seu mestre. Da mesma forma acontece conosco. Aqueles que são verdadeiramente atraídos por Deus não mais decidem o que será da sua vida, não mais decidem para onde eles vão. Quem determina isso é Deus. Essas pessoas abandonaram tudo e agora estão à mercê de viver pela fé no Filho de Deus, seguindo os passos do Mestre, estando sujos pelas poeiras que saem das sandálias do Mestre. Esses agora são os discípulos. Não mais escolhem para onde vão, nem
tampouco sabem o que acontecerá, mas eles confiam no Mestre. Um conhecimento não somente teórico, mas esse é um conhecimento experiencial que muda toda a nossa vida. O mesmo Mestre, Jesus Cristo, que caminhou com esses discípulos, prometeu que estaria com a sua igreja, o seu povo, todos os dias. E ele disse que após a sua vinda enviaria aquele que nos ensinaria todas as coisas, isso é, o Espírito Santo. Esse Espírito é o Espírito do próprio Cristo, aquele que vem habitar dentro de nós, e agora ele nos faz entender todas as coisas. É ele que nos ensina a respeito das coisas de Deus. É ele que nos faz verdadeiramente perceber a glória de Deus que existe em Cristo Jesus, a beleza de Jesus Cristo. E em Cristo Jesus, a imagem de Deus, nós podemos conhecer verdadeiramente a Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Você pode comentar aqui nesse vídeo qual é a sua história, qual foi a sua experiência de conhecer a Cristo. Como Deus entrou dentro do seu universo, do seu mundo e te atraiu a Cristo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer a Cristo. Ouça a palavra de Deus, busque conhecer cada vez mais a palavra de Deus, para que dessa forma você possa estar cada vez mais conhecendo a Deus. Que Deus te abençoe. Até mais.